Olá, meus caros. Vamos agora conversar um pouquinho a respeito do serviço militar obrigatório e dos reflexos que esse serviço militar obrigatório tem no contrato de trabalho daquele jovem que está em fase de alistamento ou que já está prestando esse serviço militar. Como vocês sabem, todos os jovens no ano em que completam 18 anos de idade são obrigados a se apresentar a uma das Forças Armadas, Exército, Marinha ou Aeronáutica, com o objetivo de passar por um processo de seleção para prestação ou dispensa do serviço militar obrigatório. O primeiro impacto que isso traz no contrato de trabalho vem na garantia de que esse funcionário poderá faltar todos os dias necessários para esse alistamento sem que a empresa desconte dele esses dias. Então, basicamente, o processo consiste num dia para apresentação e alistamento, uma segunda data para exame médico e uma terceira data para convocação e dispensa. Nos casos em que aquele trabalhador é dispensado do serviço militar, existe ainda uma quarta data em que ele é convocado para fazer o juramento da bandeira nacional. Nesses 4 dias em que o trabalhador faltou para cumprir as obrigações de alistamento militar, desde que ele traga um comprovante lá do órgão das Forças de Defesa, a empresa não vai poder proceder ao desconto. Ela tem que remunerar esses dias integralmente, como se ele tivesse trabalhado. Agora, é importante esclarecer que durante esse período de alistamento, salvo previsão em dissídio coletivo, isso é muito importante, eu já falei aqui algumas vezes, vamos repetir, o que é o dissídio coletivo? O dissídio coletivo é um acordo de trabalho entre o sindicato das empresas e o sindicato dos trabalhadores. Então nós temos, regulando a relação de emprego, a consolidação das leis do trabalho, a CLT. A consolidação das leis do trabalho dá as regras mínimas, vamos chamar de os direitos mínimos que todo trabalhador tem. Na CLT, não há nenhuma previsão de estabilidade para o funcionário durante o período do alistamento. Então, ele pode perfeitamente já ter se alistado, estar para fazer o exame médico. Segundo a CLT, esse funcionário não tem estabilidade nenhuma. Se você quiser demiti-lo por qualquer motivo que seja, você poderá fazê-lo. É importante apenas olhar o dissídio coletivo, porque eu estou supondo que a CLT garante direitos até aqui. Os dissídios coletivos são acordos que elevam um pouquinho esses direitos. Então, eles garantem direitos um pouco maiores do que a CLT prevê. Em alguns dissídios coletivos se prevê estabilidade. Se o dissídio coletivo da tua categoria prevê estabilidade, então aí sim você não vai poder demitir o funcionário durante esse período. Você terá que ficar com ele. É claro que o funcionário durante esse período tem que produzir normalmente, à exceção daqueles dias em que ele for se apresentar para o alistamento militar. Bom, se ele foi dispensado, ele vai lá, jura a bandeira, acabou o assunto, ele volta a trabalhar e o contrato de trabalho prossegue normalmente. Se ele foi recrutado, o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica vão marcar uma data na qual ele deve se apresentar para o início do serviço militar. A partir daquele dia, no momento em que ele se apresentou, a própria CLT prevê a estabilidade do funcionário e a suspensão do contrato de trabalho. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, em termos muito gerais, assim, que você vai perder o funcionário por um período, mas que você não terá que remunerá-lo. Durante o período em que ele ficar prestando serviço militar, a empresa não é obrigada a pagar o salário, a empresa não é obrigada a recolher absolutamente nenhuma contribuição para o INSS, fica suspensa a contagem de prazo para o 13º, então ele não vai ganhar 13º no período em que ele estiver cumprindo o serviço militar obrigatório, e também fica suspensa a contagem de prazo para férias, ou seja, se interrompe a contagem do período de aquisição, que só será retomada quando ele voltar do serviço militar, e portanto você também não pagará férias a ele durante o período em que ele estiver cumprindo o serviço militar obrigatório. O encargo que a sua empresa terá durante a suspensão do contrato de trabalho, porque é isso que acontece, durante o período em que ele estiver a serviço de uma das forças da defesa, o contrato de trabalho fica suspenso, e o encargo que a sua empresa terá é de continuar recolhendo o fundo de garantia por tempo de serviço, que corresponde a 8% sobre o salário daquele trabalhador. Quando terminar o período de prestação do serviço militar, aquele trabalhador ele tem uma carência de 30 dias para se apresentar na sua empresa, então acabou o trabalho lá no serviço militar, ele tem 30 dias para se apresentar na sua empresa. Esse período de serviço militar normalmente é de 12 meses, ele pode ser reduzido um pouco ou estendido um pouco, mas via de regra ele é de 12 meses. Terminado esse serviço militar, em 30 dias ele se apresenta na sua empresa, você tem que manter o cargo à disposição dele e a remuneração dele será compatível
ou seja, ele terá direito a todos os benefícios que foram concedidos aos demais funcionários. Se quando ele saiu ele ganhava R$100 e durante esse período os funcionários tiveram um aumento de 5%, quando ele voltar, ele voltará ganhando R$105. Dali para frente a relação de trabalho volta a vigorar normalmente, ele passa a ser mais um funcionário do seu quadro, sujeito aos direitos e aos deveres impostos a todos os demais funcionários. Espero que tenha sido útil o esclarecimento. Se você tiver dúvidas, liga para a gente. Um abraço.